Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Nessa videoaula vamos responder aquelas 10 questões da primeira atividade sobre transformação dos gases, equação geral dos gases perfeitos e equação do estado dos gases perfeitos. Ok? Então vou responder aqui nesse vídeo, tentar de uma forma mais direta possível, porque são 10 questões, vai ficar um vídeo um pouco longo, então vou tentar responder de uma forma mais direta possível, certo? Então vamos iniciar. Primeira questão. Uma câmara usada por mergulhadores tem um volume de 10,3 metros cúbicos e funciona sob uma pressão de 4,5 atm. Qual o volume que o ar ocuparia quando submetido a uma pressão de 1 atm na mesma temperatura? Então, primeiramente, vamos colocar os dados. Primeiro, uma câmara usada por mergulhadores tem um volume de... o volume 10,3 metros cúbicos e funciona sob pressão de 4,5 atm. Então, pressão igual a 4,5 atm. Qual o volume que o ar ocuparia quando submetido a uma pressão de 1 atm na mesma temperatura? Então, a temperatura... Então, qual o volume? Então, a gente vai procurar o volume, que a gente não sabe. Portanto, esse aqui vai ser o volume inicial, pressão final e volume final, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vê que não vai ter a variação de temperatura. Se não vai ter a variação de temperatura, o sistema vai ser isotérmico. Ok? Então, qual a fórmula de um sistema isotérmico? Pressão inicial vezes volume inicial igual pressão final vezes volume final. Portanto, qual vai ser a pressão inicial? A pressão inicial vai ser igual a 4,5 atm vezes volume inicial, 10,3 metros cúbicos igual pressão final, vai ser igual a 1 atm, volume final, a gente vai descobrir. Primeiro a gente vai cortar as unidades, né? Lado esquerdo e direito, sinal de igualdade é ATM, a gente corta ATM. 4,5 ATM vezes 10,3 vai ficar igual a 46,35 metros cúbicos. 1 vezes volume final, repete, vai ficar igual ao volume final. E aí a gente obtém o resultado, que é 46,35 metros cúbicos. Então a resposta disso aqui vai ser a letra B. Segunda questão. Um volume igual a 50 ml de gás metano a 27 graus Celsius é aquecido a 37 graus Celsius a uma pressão constante. Calcula o novo volume do gás. Então primeiramente, para a gente fazer o cálculo, vamos fazer os dados. Desculpa, pessoal, a letra, porque eu ainda estou com dificuldade de escrever no tablet, ainda não tenho a coordenação motora como eu gostaria, mas acho que dá para entender, né? Vamos lá. O volume inicial vai ser igual a 50 ml de gás metano. A temperatura inicial
vai ser igual a 27 graus Celsius e é aquecido a 37 graus Celsius. No caso, essa é a temperatura final. Calcula o novo volume do gás. Então, volume final, a gente não sabe. Se você observar aqui está dizendo que a pressão ela é constante. Se a pressão é constante, o sistema vai ser isobárico. Aqui ficou com um acento circunflexo, mas é agudo, tá certo, pessoal? Isobárico. Ok? Então, para a gente calcular, vamos utilizar a fórmula, que a fórmula é volume inicial dividido pela temperatura inicial igual volume final dividido pela temperatura final. Ok? Só que antes disso, observe que a temperatura inicial e a temperatura final está em graus Celsius. Temos que converter para Kelvin. Como é que a gente converte? Somando com 273, que nesse caso 27 mais 273 vai dar igual a 300. E aqui 37 mais 273 vai dar igual a 310. Aqui, ó. Então, vamos agora calcular, certo? Volume inicial vai ser igual a 50 ml dividido. Temperatura inicial vai ser igual a 300 Kelvin, que a gente descobrimos agora, igual. Volume final a gente vai ter que descobrir. E temperatura final vai ser 310. Então, meu sobre os extremos, né? Vai ficar, no caso, 300 Kelvin vezes volume final igual 50 ml vezes 310 Kelvin. No caso, Kelvin se repete tanto do lado esquerdo e direito, sinal de igualdade, então cortamos aqui o Kelvin. Vai ficar, no caso, volume final 50 vezes 310, vai ficar, no caso, 15.500 ml dividido por 300. Então, o volume final vai ficar igual a 51,67 ml. Então, essa aqui é a resposta. Então, no caso, a resposta dessa questão vai ser a letra A. Um náufrago em uma ilha tropical enviou um bilhete dentro de uma garrafa fechada. A garrafa foi fechada à pressão ambiente de 1 atm e a temperatura de 37 graus Celsius. A garrafa foi para a Antártida com uma temperatura de menos 23 graus Celsius. Calcula a nova pressão da garrafa. Então vamos aqui colocar os dados. Primeiro dado. A garrafa fechada a uma pressão ambiente de 1 atm. Então a pressão inicial vai ser igual a 1 atm. A temperatura de 37 graus Celsius, então a temperatura inicial vai ser igual a 37 graus Celsius, que a gente vai fazer direto, né, para Kelvin, que vai ser somado com 273, vai dar igual a 310 Kelvin.
A garrafa foi parar na Antártida com a temperatura de menos 23 graus Celsius. Então, a temperatura final vai ser igual a menos 23 graus Celsius, que somado com 273 vai dar igual a 250 Kelvin. E eu quero calcular a nova pressão dentro da garrafa. Então, a pressão final eu não sei. Nesse caso, a transformação vai ocorrer numa transformação isocórica. Ficou até bonitinho isocórica. A fórmula da transformação isocórica é pressão inicial dividido pela temperatura inicial igual pressão final dividido pela temperatura final. A pressão inicial vai ser igual a 1 atm dividido pela temperatura inicial 310 Kelvin igual pressão final. A gente vai ter que descobrir, né? E a temperatura final vai ser, no caso, 250 Kelvin. Vamos cortar logo o Kelvin, porque a gente sabe que isso vai ser do lado esquerdo e direito, sinal de igualdade. Então, vai ficar, no caso, 310 vezes pressão final, porque a gente está fazendo aqui meio sobre os extremos, não é isso? E, no caso, 1 atm vezes 250, ok? Portanto, a pressão final vai ser igual a 250 atm dividido por 310. Que isso aqui vai ser igual a 0,801 Kelvin. Então, o que chega mais próximo, esse resultado é a letra A. Questão 4. Quais dos gráficos abaixo representam as transformações isotérmicas e isobáricas? Primeiro, a gente vai ter que ver o que é transformação isotérmica. Transformação isotérmica são as transformações no quais acontece em temperatura constante. Portanto, no gráfico não pode ter temperatura. Certo? Então, olhando aqui no primeiro gráfico, não tem temperatura. No segundo gráfico não tem temperatura. Então, esses dois podem ser uma transformação isotérmica, né? Mas no terceiro gráfico tem aqui a temperatura, no quarto gráfico tem temperatura, no quinto gráfico tem temperatura e no sexto gráfico tem temperatura. Tá? Então, no caso, as transformações isotérmicas podem ser no primeiro gráfico e pode ser no segundo gráfico. Beleza. Mas o que é uma transformação isotérmica? A transformação isotérmica ela acontece em temperatura constante, como eu já falei, mas também ela acontece quando a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Portanto, se você aumentar o volume, você vai diminuir a pressão. Se você aumentar a pressão, você vai diminuir o volume, certo? Então, eles são inversamente proporcionais. Se é inversamente proporcional, a gente está vendo aqui no primeiro gráfico. A gente está vendo que no eixo Y, que representa a pressão, quando ele está diminuindo, como a gente vê no gráfico, o volume está aumentando, tá vendo? Quanto maior que o volume no eixo X, menor tende a ser a pressão. Portanto, o 1 representa um sistema isotérmico. Aqui está sendo o contrário. Quanto maior o volume, maior tende a ser a pressão. Portanto, do gráfico 1 e 2, o que vai representar uma transformação isotérmica vai ser o gráfico 1. Ok? Então, no caso, aqui só pode ser a alternativa A ou a alternativa B. Então, vamos mais adiante. Quais as transformações isobáricas? Isobárica ela acontece em pressão constante. Então, não pode ter pressão no gráfico. Quais os gráficos que não tem pressão? O 3 tem pressão aqui, o 4 não tem pressão, o 5 não tem pressão e o 6 tem pressão. Então, vai ser entre o 4 e o 5. E o que a gente aprende também em transformação isobárica? Transformação isobárica é o seguinte,
Porque quanto maior a temperatura, maior tem de ser o volume, certo? E o que a gente está vendo aqui? Nesse gráfico, não. Quando eu aumento a temperatura, eu diminuo o volume. Então, o gráfico 4 não representa uma transformação isobárica. Mas, no entanto, o gráfico 5 representa. Olha, quanto maior é o volume, maior tem de ser a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior tem de ser o volume. Portanto, o 1 vai representar uma transformação isotérmica e, no caso, o 5 vai representar uma transformação isobárica. Então, a resposta correta vai ser a letra B. Quinta questão. Uma seringa de 100 ml com a ponta vedada possui uma pressão interna de 760 ml de mercúrio. Qual a nova pressão da seringa ao apertar seu êmbolo até o volume interno ficar com 70 ml? Então, vamos fazer aqui os dados. Novamente. Aqui, a seringa tem 100 ml. Então, esse aqui vai ser o volume inicial. Com a ponta vedada, possui uma pressão interna de 760 milímetros. Então, no caso aqui, a pressão inicial vai ser igual a 760 milímetros de mercúrio. Qual a nova pressão? Então, pressão final que a gente vai descobrir da seringa ao apertar o êmbolo até o volume interno ficar com 70 ml. Então, no caso, o volume final vai ser igual a 70 ml, certo? Nessa aqui é fácil, a gente percebe logo que essa transformação é uma transformação isotérmica, certo? Portanto, a fórmula vai ser pressão inicial vezes volume inicial igual pressão final vezes volume final. Então, a pressão inicial aqui vai ser, no caso, 760 milímetros de mercúrio. O volume inicial vai ser igual a 100 ml, igual a pressão final, repete, vezes volume final vai ser igual a 70. O ml se repete tanto lado esquerdo e direito, sinal de igualdade. 760 vezes 100 vai dar igual a 76 mil milímetros de mercúrio, igual pressão final vezes 70. A gente inverte e multiplica direto. Pressão final vai ser igual a 76 ml, milímetros de mercúrio, dividido por 70, que vai ser igual a 1085,714 milímetros de mercúrio. Eu coloquei todo, vocês vão entender por quê, certo? Bem, aqui está dizendo que é 1085,714 milímetros de mercúrio. Só que aqui as respostas estão em ATM, não estão em milímetros de mercúrio. Então a gente vai ter que converter para milímetros de mercúrio. Então como é que a gente faz para converter? Um ATM ele é igual a 760 milímetros de mercúrio. Portanto, fazendo 1000 sobre os extremos, tá certo? No caso, a gente quer converter esse 1085 para ATM, né? Então a gente vai colocar, a gente coloca x abaixo da ATM, que a gente quer encontrar o valor em ATM, e converter
1085, que a unidade é em milímetros de mercúrio. Então, a gente vai colocar abaixo de milímetros de mercúrio, que é unidade abaixo de unidade. E a gente faz meio sobre os extremos. Aqui é bem simples, né, de responder. A gente já sabe que a gente vai cortar milímetros de mercúrio e que a gente vai encontrar o valor em ATM. Então, eu vou cortar direto para deixar mais prático, certo? Meio sobre os extremos vai ficar 760 vezes x igual a 1 ATM vezes 1085,714, certo? Então, nesse caso, o que eu faço aqui? Eu vou fazer aqui, tá certo? O resto do cálculo, porque ele fica pequeno. Isolo x. 1 ATM vezes 1085,714 vai dar o mesmo valor. Então, repito ele. Aí eu faço dividido por 760. Lembrando que o valor em ATM. Portanto, o resultado vai ser igual a 1,429 ATM. Ok? Então, no caso, a resposta correta vai ser também a letra A. E não a letra C. A letra C seria uma pegadinha. 6. Com a pressão do recipiente fechado com volume de 1,2 litros a 100 graus Celsius, contendo 0,1 mols de N2, de gás de nitrogênio. E aqui está o valor da constante. Pensa que é o mais fácil que tem para responder, certo? Vou colocar os dados, menos o do R, que já está aqui, então não precisa. No caso aqui, com a pressão do recipiente com volume inicial, que eu acho que nem é volume inicial, é volume normal mesmo, porque isso aqui a gente já dá para deduzir que não vai ser uma questão de transformação gasosa, como isotérmica, isobárica, isocórica. Então, nesse caso, a gente não vai usar volumes iniciais, finais, não vamos usar pressão final ou pressão inicial, não vamos usar temperatura inicial ou temperatura final, certo? E também a gente dá para deduzir que não é uma questão da equação geral dos gases. Isso é a equação de estado dos gases. A gente consegue deduzir por causa do R. Está falando constituído do R de mol. São unidades e parâmetros que não são utilizados em transformação gasosa e nem é usado na equação geral dos gases. Então, a gente sabe que vai ser resolvida através da equação do estado dos gases, que é igual a PV igual a nRT, certo? Mas vou colocar aqui os volumes, certo? Os dados, para até facilitar a resolução. Então, o volume aqui vai ser igual a 1,2 litros. A temperatura vai ser igual a 100 graus Celsius. Eu vou converter logo para Kelvin, tá certo? Vai dar igual a 373. O mol vai ser 0,1 mol. E o R eu acho que eu não vou copiar não. Isso aqui vocês estão vendo, não dá para entender. Então vamos lá. Pressão. Pressão é o que eu quero descobrir, né? Qual é a pressão? Pressão que eu quero descobrir vezes o volume, que é 1,2 litros, igual, isso é litros, pessoal, igual N. N vai ser 0,1 mol vezes R. Vixe, esse valor de R é grande, mas eu vou tentar fazer assim mesmo. 0,082, botar as unidades. ATM vezes litro dividido mol vezes Kelvin, ok? E aqui no caso a temperatura vai ser igual a
373 Kelvin. Então, vamos cortar aqui as unidades, certo? Litros do lado esquerdo, sinal de igualdade, e aqui está do lado direito, sinal de igualdade. Então, cortamos aqui litros. Mol e mol estão no mesmo lado, sinal de igualdade, só que um está no denominador e outro está no numerador. Se eu for dividir mol dividido por mol, vai dar igual a 1. Qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, cortamos mol. Aqui a mesma coisa que acontece com a constante, com a temperatura em Kelvin. Okay? E agora, a única unidade que sobrou é a ATM, que é a pressão que a gente quer descobrir. Então, vamos lá. Pressão vezes 1,2 igual. Aqui a gente fazemos a conta direto. Vai dar, no caso, 3,05 ATM, que é a unidade remanescente. Isolamos a pressão, vai ficar 3,05 ATM dividido por 1,2, que vai ser igual a 2,5 ATM. Então, vai ser letra A novamente. Como tem letra A essas questões? Questão 7. Com base no gráfico abaixo, marque a alternativa correta. Certo? Aqui a gente tem um gráfico no qual o eixo X representa o volume em litros, o eixo Y representa a pressão em ATM. Certo? E aqui a gente tem três transformações. A transformação 1, a transformação 2 e a transformação 3. Nessas transformações, eles têm aqui suas respectivas pressão e seus respectivos volumes. Pressão e volume. E aqui também temos um valor de temperatura da segunda transformação, que é 500 Kelvin. Então, no caso da segunda transformação, que é representada aqui, temos o valor do volume em litros, que é 10 litros, o valor da pressão, que é 2 ATMs, e temos o valor da temperatura, que é 500 Kelvin. Talvez a gente precise, a partir dessa informação, saber também, no caso, a temperatura da transformação 3 e da transformação 1. Mas vamos ter calma. Vamos primeiro analisar isso aqui para ver se a gente precisa ou não fazer, no caso, os cálculos para encontrar os valores da transformação 3 e da transformação 1, certo? Então, vamos olhar aqui, no caso, as alternativas. Alternativa A transformação 1 e 2 é isotérmica. Então, vamos olhar aqui. Transformação 1 e 2 é isotérmica. Não dá para saber, só dá para saber fazer no cálculo. Mas antes de fazer o cálculo, vamos ver as outras opções, porque se não tiver, a gente faz o cálculo, certo? B. A transformação 1 e 3 é isobárica. Então, isobárica a gente sabe que ocorre, em pressão constante. Então, olha aqui. A pressão do 3 é igual a 5. A pressão da transformação 1 é igual a 2. Portanto, são transformações diferentes. Se a transformação é diferente, não é isobárica. A transformação 2 e 3 é isobárica. Aqui, 2. Também apresenta 2 de pressão. E a transformação 3 apresenta 5 de pressão. Então, também não vai ser isobárica, certo? A transformação 1 e 2 é isocórica. Aqui, 1 apresenta o volume igual a 4 e 2 apresenta o volume igual a 10. Como a gente viu, transformação isocórica acontece em volume constante. Como a gente está vendo, a transformação 1 e a transformação 2 tem variação no volume dele. Um apresenta volume igual a 4 litros e o outro apresenta volume igual a 10 litros. Portanto, ele não vai ser uma transformação isocórica, certo? A transformação 1 e 3 é isocórica? Vamos lá. Na transformação 1, o volume é igual a 4 litros. Na transformação 3, o volume é igual a 4 litros. Ambos têm o mesmo volume. Se tem o mesmo volume, o volume é constante e, logicamente, a transformação vai ser isocórica. Portanto, a resposta certa vai ser a E.
Questão 8. O pneu de carro estacionado tem pressão de 2 atm, quando a temperatura é de 9 graus Celsius. Depois do veículo correr em alta velocidade, a temperatura do pneu sobe a 37 graus Celsius e seu volume aumenta de 9 litros para 10 litros. Qual a nova pressão do pneu? Então a gente observa que existe alteração aqui do volume e também existe variação de temperatura. Mas a gente observa que aqui a gente está trabalhando com 3 parâmetros: pressão, volume e temperatura. Então, nesse caso, não vai ser nenhuma das transformações, isobárica, isotérmica ou isopórica. O que a gente vai usar aqui nesse caso vai ser a equação geral dos gases perfeitos, que é a união das 3 transformações. Então, vai ser, no caso, ela vai ser feita através da fórmula pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial, igual pressão final vezes volume final a temperatura final. Então, nesse caso, vamos fazer aqui o cálculo, tá certo? Mas primeiro vamos colocar os dados. Já esquecendo para não se atrapalhar. Pressão inicial vai ser igual a 2 atm. Pressão final, a gente vai ter que descobrir. Temperatura inicial será igual a 9 graus Celsius. Temperatura final, ele vai aumentar para 37 graus Celsius. Então, para não se atrapalhar, vamos fazer logo a conversão, certo? 9 mais 273 vai dar igual a 282 Kelvin. E 37 mais 273 vai dar igual a 310 Kelvin, certo? E agora o volume. O volume inicial vai ser igual a 9 litros e volume final vai ser igual a 10 litros. Então, a gente só vai jogar agora nessa forma, certo? Pressão inicial vai ser igual a 2 atm vezes volume inicial vai ser igual a 9 litros dividido pela temperatura inicial vai ser igual a 282 Kelvin igual pressão final, a gente não sabe, volume final vai ser igual a 10 litros, temperatura final vai ser igual a 310 Kelvin. Okay? Cortamos Kelvin, que vai ser tanto lado esquerdo e direito, sinal de igualdade, e cortamos litro. Então, vamos fazer o cálculo mais direto, tá certo? A única unidade sobre ATM que vai ser o resultado. Então, a gente faz aqui, no caso, meio sobre os extremos para responder de forma mais rápida e mais simples. Então, vai ficar, no caso, pressão final vezes 10 vezes 282 igual 2 atm vezes 9 vezes 310. Pressão final vai ser igual a 10 vezes 282, vai dar igual a 0,032. 2 atm vezes 9 vezes 310 vai dar igual a 0,064. Pressão final vai ser igual a 0,064 dividido por 0,032, que vai dar igual a 2 atm. Então, a resposta certa vai ser a C. Questão 9.
Um extintor de incêndio contém 4,4 kg de gás carbônico. Massa molar 44 gramas por mol. O volume máximo de gás liberado na atmosfera a 27 graus Celsius e 1 atm é em litros. Então, a gente vai fazer o cálculo. Primeiro a gente vai colocar os dados. Primeiro dado que a gente tem massa, que é 4,4 kg. Olha, pessoal, aqui é bom converter logo. Tá vendo que aqui está em quilogramas e, no caso, a massa molar está em gramas, então vamos converter logo, certo? Vamos lá, vou colocar aqui massa molar. Massa molar é representada por M maiúsculo, ok? Massa molar é igual a 44 gramas por mol. Olha, uma unidade está em quilogramas e outra está em gramas. Vamos converter todos para gramas, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer para converter? Vamos, no caso, transformar quilogramas para gramas. Para converter quilogramas para gramas, a gente multiplica por 1000. Que vai dar igual, no caso, 4.400 gramas. Certo? Aqui está a massa molar. E o outro, os resultados. Qual o volume liberado do gás, que é o que a gente quer encontrar, né? A temperatura está a 27 graus Celsius. Ok? E a pressão é igual a 1 atm. Pronto. Então vamos jogar esses dados na fórmula. PV igual a nRT. Certo? Só que está faltando aqui o valor de R. O valor da constante é bem simples. É igual a 0,082 atm vezes litros dividido por mol vezes Kelvin. Certo? Agora, outra coisa também. A gente não temos aqui o valor de N, que é o valor de mol. Então, para a gente encontrar o valor de mol, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui mol é igual a massa dividido pela massa molecular, tá certo? Portanto, vai ser igual. Qual o valor da massa? É igual a 4.400 gramas dividido por massa molecular, que é 44 gramas por mol. Certo? Corta gramas, você repete para o lado esquerdo e direito, sinal de igualdade, vai ficar igual a 1000 mol. Ok? Então, a pressão, então a gente agora pega esses dados e jogamos dessa forma. Pressão vai ser igual a 1 atm. Volume vai ser igual, a gente não sabe, vamos ter que descobrir. Certo? Igual N. N vai ser igual a 1000 mol. O R. O R eu só vou botar o valor de R, tá certo? Não vou botar as unidades porque não cabe aqui. Então vai ser 0,082, certo? E o valor de T vai ser igual a... Bem, aqui está 27 graus Celsius, vamos somar com 273, vai dar igual a 300 Kelvin, certo? Então, 300 Kelvin. Isso aqui é 300, pessoal, porque a sensibilidade está grande demais da caneta. Mas isso aqui é 300 Kelvin, ok? Então, 1 atm vezes volume vai ser igual a volume, certo? Esse atm corta, o que a gente quer é volume, né? Então tudo vai cortar, o que vai restar vai ser volume, certo? O volume vai ser em litros, que é o volume aqui do R, da constante. Então a gente corta. Então vai ficar volume
1000 vezes 0,82 vezes 300 vai dar igual a 2.460 litros. Então, essa é a resposta da questão. Portanto, vai ser a letra A. Questão 10. Reduzindo-se a metade da pressão exercida sobre 150 centímetros cúbicos de ar, o novo volume, a temperatura constante será em centímetros cúbicos. Então, isso aqui é bem simples, pessoal. Não precisava nem fazer nenhum tipo de cálculo. Se a gente vê em temperatura constante, se a temperatura é constante, o sistema vai ser de transformação isotérmica. Se a transformação é isotérmica, o que a gente aprendeu? Quanto maior a pressão, menor vai ser o quê? O volume. Portanto, o volume e a pressão vai ser inversamente proporcional, certo? Isso aqui eu estou dizendo que a pressão vai ser reduzida, certo? A metade. Então, o volume vai ser dobrado. Portanto, o dobro de 150 vai ser igual a 300. Então, a resposta correta vai ser a letra C. Ok? Pessoal, só isso. Eu quero, antes de finalizar, só dizer uma coisa. Desculpe, eu não tenho uma coordenação muito boa, sabe? Com essa caneta. Eu estou aprendendo agora a usar o tablet ou a mesa digitadora, então não está ficando tão bem. Mas eu prometo que com o tempo eu vou melhorar e a escrita vai ficar melhor e vai ficar mais legível, tá certo? Eu espero que dê para entender. Eu vi que não ficou uma coisa tão bem, tão bonita assim de se ver, ficou uma coisa meio desorganizada, mas eu acho que dá para entender o que eu quis dizer e os números dá para reconhecer, tá certo? Que é o fundamental, a gente reconhecer os números. Então, na próxima aula eu vou ver se eu consigo ajeitar e melhorar mais para ficar uma coisa mais visível, tá certo? Pois é só isso, pessoal. Tchau e até mais.